Olá a todos e todas, eu sou o professor Carlos Miranda, do curso técnico em logística. E hoje nós vamos trabalhar o feedback das questões da avaliação da disciplina Stocks. Vamos à seguinte análise. A questão nos diz: a administração de materiais e suprimentos comporta, além da gestão dos processos de acomodação física, a função de compras. De acordo com as estruturas abaixo, indique a que se ajusta ao modelo de armazenagem dinâmica. Portanto, é uma questão em que trata dos tipos de estruturas utilizadas no ambiente físico chamado armazém. Todos nós sabemos agora que cada tipo de estrutura acomoda características específicas de materiais. Neste sentido, ele quer que você identifique aquela estrutura que corresponde ao tipo de armazenagem dinâmica. Não é? Várias estruturas foram abordadas no seu material, mas aí uma delas, ou algumas delas, são referentes ao tipo de armazenagem dinâmica, sobretudo aquela estrutura que trabalha monitorando, controlando o tipo de avaliação dos estoques em relação ao seu lote. Não é? Que pode ser através do modo FIFO, não é? Que é o primeiro produto a entrar, o primeiro a sair, ou do LIFO, que é o último produto a entrar e o primeiro a sair. Então vamos analisar as alternativas e, por fim, tentar identificar aquela que seria a correta, a mais apropriada para essa questão. Essa assertiva diz o seguinte, que a estrutura cantilever é que é responsável por um tipo de armazenagem dinâmica. Não é. A estrutura cantilever, ela se refere ao quê? A materiais armazenados, não é, através dessa estrutura, que tem uma característica de serem longos, a exemplo de vergalhões, canos, materiais pelos quais são acomodados em estruturas onde se tem uma base, não é, a base, e parte dessa base ali acomodando esse tipo de material longo, como eu falei, canos, vergalhões, inclusive estruturas cantilever que podem acomodar inclusive veículos. Então essa estrutura ela não tem uma característica de armazenamento dinâmico, ela tem uma característica de armazenamento estático, então não seria esta alternativa. A segunda assertiva fala estrutura floor rack. Opa, é uma estrutura dinâmica? É, porém acomoda produtos de baixo peso ou com peso de até 80 quilos. Não chega a ser uma armazenagem dinâmica, aquela que a questão propõe. Por quê? Porque nesse caso não se leva em consideração a avaliação do lote do produto, se ele é mais novo ou se ele é mais antigo. Né? Então é uma estrutura que usa rodilhas, né? Foi concebido para materiais, sobretudo de pequeno volume, mas não tem essa preocupação com a prioridade de entrada e saída de materiais. Portanto, esta assertiva ela é falsa. A terceira nos diz o seguinte, estrutura porta-pallet do tipo drive-thru. Também é uma estrutura estática, não é uma estrutura dinâmica, embora trabalhe aí com profundidade e altura na acomodação de materiais, em especial materiais com pouca variedade de seus códigos, né? Materiais de mesma característica, de mesmo código e também com controle cronológico de entrada e saída, mas não é uma estrutura aí considerada como sendo uma estrutura dinâmica. E por fim, essa assertiva que trata do porta-pallet drive-in, a exemplo do que é o drive-thru, também não é uma armazenagem dinâmica. Ela é muito boa no sentido de armazenar produto de pouco mix, ou mix único, um único código, produto padrão, como a gente chama, numa operação de armazenagem. Portanto, é uma armazenagem estática e não é dinâmica. Qual seria a estrutura dinâmica que melhor se ajusta a essa questão? Seria a estrutura pushback com rodilhas. Aquela estrutura que utiliza, como a própria expressão, roletes ou rodilhas, não é? Por gravidade, o produto ele é colocado, inserido na posição e é retirado, não é? Numa outra posição através do empilhador por conta da força gravitacional, por conta da gravidade, sem precisar que o empilhador tenha que, na mesma posição, retirar aquele pallet e recolocar o que ele não quer. Ele vai, de fato, no pallet que tem a prioridade de saída. Neste caso aí, os pallets que foram acondicionados, tendo como estratégia de acondicionamento o método de avaliação PEPS.
aquele que prioriza o lote do produto. Tá? O lote mais antigo deverá ser o primeiro a sair. Portanto, a estrutura pushback com rodilhas, que é um sistema indicado para materiais a serem armazenados de conformidade com o FIFO, facilitando a memorização do conceito. Portanto, esta seria a alternativa mais adequada, a alternativa correta. Se você acertou, parabéns. Caso não, não se preocupe, revise o conteúdo e compartilhe conosco as suas dúvidas lá no ambiente virtual do aluno. Um grande abraço e até a próxima análise.